Queridos amigos, queridas amigas, companheiros, companheiras, em primeiro lugar, quero agradecer muito a esse convite, a essa oportunidade que me é aqui oferecida e dada por este grande companheiro que é o Antônio Neto, a quem eu admiro muito pelo seu trabalho, que nesse momento de galvanizar e de atrair forças em torno de uma causa importante que é a nossa CSB. Fico muito satisfeito de poder me integrar também a esse esforço de agregação de lideranças, de forças políticas e sindicais altamente representativas do nosso país. O que me parece que motivou esse convite é o fato de que, lá em 1987, 1988, graças ao apoio que me foi dado pelo povo da minha terra, o Rio Grande do Sul, eu me tornei senador constituinte. Fui eleito senador constituinte naquele ano de 86, e em 87 e 88 nós dedicamos quase que 24 horas por dia, sob o comando do Dr. Ulisses Guimarães, para a confecção e elaboração da nova Constituição do Brasil, que está aí. E também, casualmente, por forças do destino, eu acabei me tornando, a convite do senador Bernardo Cabral, então deputado Bernardo Cabral, eu acabei me tornando subrelator. Ele era o relator e eu fui o subrelator da Assembleia Nacional Constituinte. Ajudei, portanto, a montar o texto, a elaborar o texto, a decidir as emendas, enfim, a produzir a Constituição que está aí. Quer dizer, a Constituição tem muitas qualidades, tem alguns defeitos também. Eu, infelizmente, assumo todos eles. O que tem de bom e o que tem de ruim pode jogar sobre os nossos ombros, porque até a correção gramatical, eu, como um professor de português há 17 anos, não podia deixar de fazer também. Se tiver algum erro de português, também sou culpado. Mas aqui é uma oportunidade ímpar, porque, obviamente, eu venho muito mais dar aqui um testemunho do que nós tivemos naquele momento, do que nós vivemos, Antônio, de uma passagem num momento decisivo da vida do país, que circunstâncias, que realidade foi ali plasmada e vivida para produzir o que se produziu. Não venho aqui trazer lição nenhuma sobre nada, mas venho dar um depoimento, mostrar aos senhores o que aconteceu. E, nesse sentido, realmente, eu me considero autorizado. Me considero autorizado porque vivi as questões da Constituinte por dentro, por fora, por baixo, por cima, em todas as dimensões possíveis e imagináveis. Eu me tornei um admirador incansável do Dr. Ulisses Guimarães, e até hoje, teimosamente, eu insisto que fazer política é fazer como fazia o Dr. Ulisses, com persistência, com cuidado com as coisas com que lidava, com absoluta transparência e com uma coragem superior. E essa determinação, esta força única, incomum que ele tinha, nos permitiu chegar e navegar até onde nós chegamos e até onde nós navegamos. E uma vez ele disse: navegar é preciso, viver não é preciso. Fazendo referência a um episódio da antiguidade em que um chefe romano, um general romano, convocou
os seus aliados, convocou os seus soldados, os seus marinheiros, para, em meio à tempestade, assumirem uma embarcação e enfrentarem todos os perigos, porque se fazia necessário. Navegar é preciso, viver não é preciso. Dr. Ulisses nos colocou diante da história e diante do futuro. E hoje, passados 27 anos daquela data, há algumas coisas importantes que a gente deve lembrar. No ano passado, 2014, nós completamos 125 anos de república. O Brasil é uma república há 126, vai para 127 anos agora. É muito pouco diante da enorme dimensão da história, mas 125 anos já nos permitem, de certa maneira, avaliar os acontecimentos de hoje em comparação com os acontecimentos de ontem. Se nós dividirmos esses 125 anos em 5 blocos históricos, de 25 anos cada um, e se nós lançarmos um foco, uma visão mais próxima de cada um desses blocos de 25 anos, nós veremos que cada um deles é marcado por situações de grande instabilidade política, de grande insegurança jurídica e institucional, de enormes incertezas quanto ao que acontecerá amanhã no processo político. A República começou com a renúncia do Marechal Deodoro, com a tomada do poder pelo Marechal Floriano Peixoto, e já nos primeiros dias do governo de Floriano, os canhões estavam na Baía de Guanabara assestados pela Marinha contra o Marechal, contra o presidente da República, que deveria ter renunciado para promover as eleições e, obviamente, não o fez, prorrogou e prolongou o seu mandato de modo a permanecer no governo. Portanto, a quebra da institucionalidade, a ruptura das instituições é uma tradição profunda e repetitiva, que retorna sempre na história do Brasil. Então, a cada uma etapa, eu não vou fazer aqui uma reprodução histórica, mas nós tivemos momentos como este de Floriano, tivemos em 22 a Revolta dos Tenentes, os 18 do Forte em Copacabana, com Siqueira Campos e outros jovens tenentes que queriam derrubar o presidente da República. O Brasil está marcado por essas situações, por essas, mais do que situações, episódios políticos gerados e criados por um descrédito enorme na democracia, nos valores das instituições, do Estado de Direito, no desrespeito total às regras do jogo. Eu fui menino no governo Juscelino, eu era menino, e me lembro perfeitamente. O meu pai ligando o rádio às 6 horas da manhã para saber o que havia acontecido em Aragarças. Juscelino, presidente da República, e um grupo de oficiais da aeronáutica toma o aeroporto de Aragarças e tenta sobrevoar o Rio de Janeiro. O Juscelino ainda estava no Rio de Janeiro, ainda não estava em Brasília, para bombardear o Palácio das Laranjeiras, onde se sediava o presidente da República. Isso aconteceu em pleno mandato de Juscelino Kubitschek. Um grupo de oficiais da aeronáutica tentou tomar o poder através de um golpe, através do uso das armas. Não foi só um. Também houve Jacareacanga, em um período que foi realmente marcado por grandes conquistas, por grandes avanços,
a construção de Brasília, Três Marias. Aqui o Beluso falou hoje, mais cedo, sobre a política de substituição das importações, que, na verdade, não era uma forma de desnacionalizar a indústria brasileira, mas isso sim atrair o investimento estrangeiro para formar definitivamente uma indústria nacional. Substituir as importações. Ao invés de importar, o que Juscelino queria era produzir no Brasil, fazer com que as empresas estrangeiras produzissem aqui aquilo que nós comprávamos lá fora. Então, um período de progresso, de desenvolvimento, de extraordinária expansão econômica, ao mesmo tempo um período marcado por 2, 3, 4 episódios, tentativas de golpes de Estado no nosso país. E aí nós olhamos esse arco histórico de 125 anos da República e percebemos que só tem um período de 25 anos seguido, de 25 anos seguidos e sucessivos, em que não há nenhuma tentativa de golpe de Estado, que não há nenhuma insurreição militar, que não há nenhuma iniciativa no sentido de derrubar o presidente pela força, pelas armas, a não ser pela via puramente institucional. Nós já tiramos um presidente do poder pela via do impeachment, mas rigorosamente dentro da lei, seguindo os padrões da Constituição, obedecendo o império do Estado de Direito e jamais desrespeitando os valores e os direitos e liberdades fundamentais. Isso é muito diferente de um grupo de militares escondido nas sombras tentando derrubar o presidente da República. Às vezes, tendo razões nobres e outras vezes nem tanto. Só tem um período em que isso não aconteceu. É o período que vai da promulgação da Constituição de 88 até os dias de hoje. Nós, vocês, todos, eu, nossos filhos que já estão aí, nossos netos, daqueles que já têm, estão vivendo um período que é único, um período ímpar, que é uma exceção na história do Brasil. São 25 anos limpos, sem golpe de Estado. Não tem nenhum outro período de 25 anos em que vocês encontrem uma ausência completa de golpes de Estado. A nossa história é uma história em que presidentes da República não conseguem assumir na democracia e entregar o país na democracia. Até a posse de Fernando Henrique Cardoso, e quando ele entrega o governo a Lula, até então nós não tínhamos tido no Brasil um presidente que fosse eleito pelo voto direto e entregasse o governo a outro presidente eleito pelo voto direto, a não ser Juscelino. Foi o único. Ou seja, a história dos nossos presidentes da República, e eu não estou contando com a primeira, com a República Velha, porque aí não era democracia. A República Velha tinha eleições, mas eram eleições chamadas censitárias, que só votava quem tivesse propriedade, quem fosse grande proprietário. Os cidadãos, em geral, não tinham direito ao voto. As mulheres não tinham direito ao voto. Então, não dá para dizer que a República Velha fosse realmente um período inteiramente ou verdadeiramente democrático. Depois disso, a nossa história é uma história de presidentes que interrompem o seu mandato por razões que todos aqui já sabem, e eu não preciso repetir a história. Então, se há alguma coisa importante na Constituição de 88, é que, em primeiro lugar, ela nos garante uma estrutura institucional, ou seja, um conjunto de instituições políticas, lastreadoras do Estado de Direito, um conjunto de instituições que nos dão plena estabilidade democrática. Contra isso não há argumento. Alguém pode dizer, o Brasil não é um país justo. Alguém pode dizer, o Brasil não é um país ético.
Mas não pode dizer o Brasil não é um país democrático. Isto não se pode dizer. Porque as instituições são estáveis, são permanentes, são duradouras e são respeitadas. Por outro lado, são 25 anos, agora 26 para 27, é um recorde na história do Brasil, em que nós temos assegurada e reconhecida a legitimidade das instituições. Nós não colocamos em questão, por mais que a gente descreia no Congresso Nacional, por mais que a gente não dê credibilidade ou não seja um admirador das instituições, sejam elas quais forem, nós reconhecemos a sua legitimidade. Todos criticam a Câmara dos Deputados, critica-se o Senado, critica-se os partidos políticos, mas ninguém quer um país sem Congresso e sem partidos políticos. Um país com repressão aos sindicatos, com repressão aos movimentos dos trabalhadores, um país que seja, enfim, que não haja reconhecimento da legitimidade das instituições. Em terceiro lugar, nós não só temos um país com estabilidade democrática segura e duradoura, não só temos um país que aceita e legitima as suas instituições do Estado de Direito, mas também um país que criou os mecanismos para que isso possa mudar. Os mecanismos democráticos estão aí funcionando com as maiorias e as minorias representadas nas assembleias, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. Então, são 25 anos de estabilidade política, de durabilidade e avanço das instituições, como o Ministério Público ganhou um papel fantasticamente novo e poderoso em relação ao que tinha no passado, o próprio Supremo Tribunal Federal, a instituição da Polícia Federal e outras tantas instituições. Ao lado disso, a Constituição assegurou os mecanismos de mudança. Concordemos ou não, as inúmeras reformas que a Constituição sofreu, as emendas que a Constituição sofreu, foram emendas que ajudaram a flexibilizar e, de certa maneira, inovar tanto a administração pública quanto a economia do país. Então, estabilidade das instituições políticas e uma grande flexibilidade, mecanismos democráticos e válidos de mudança, de avanço, de dinamismo na estrutura econômica, na estrutura produtiva do país. Pois bem, e aí vem a pergunta, e a organização sindical brasileira? Me permitam dizer que vivia-se um momento na Constituinte, que era um momento bastante crítico. Eu sempre digo aos meus alunos, como professor que sou e sempre que posso exerço essa atividade, eu sempre digo a eles o seguinte: nós da Constituinte éramos um carro só com faróis traseiros. Nós pouco olhávamos para o futuro. Os nossos faróis estavam inteiramente voltados para o passado, para trás. Um carro só com faróis traseiros. E tudo que nós fizemos na Constituinte foi procurar não repetir o modelo vigente durante o regime militar. Foi negar, suplantar, deixar para trás toda aquela experiência anterior. Muitas vezes nós erramos em não pensar o país em 15, 20, 30, 40, 50 anos, o que o país demandaria, o que o país precisaria. Não, nós cuidamos muito de que o Brasil, da década de 90,
O Brasil do ano 2000, o Brasil do século XXI, não seria aquele Brasil dos anos 70, dos anos 80, do obscurantismo político, da repressão militar, das torturas e dessa história triste que todos nós não queremos mais contar. De alguma maneira, isso pode se aplicar a várias situações, e uma delas é a da emenda onde se gestou e onde se gerou o artigo 8º. Havia um desejo de mudança, havia um desejo de dar um passo avante, e se tinha muita incerteza quanto ao futuro. O modelo que nós pensamos foi um modelo baseado na ideia de que alguns valores permanentes deveriam ficar e outros valores novos deveriam ser agregados à estrutura sindical do Brasil. Tínhamos a certeza, pelo menos, de que isso poderia significar algo duradouro, algo mais permanente, algo que pudesse se estender mais no tempo, algo que pudesse edificar, estruturar um novo momento na realidade sindical brasileira. Mas, para compreender as nossas angústias, as nossas dificuldades ao montar o texto que produziu o artigo 8º da Constituição, é preciso entender também o que havia antes. Porque se nós não soubermos o que havia antes, ou pelo menos se não refletirmos sobre isso, talvez não entendamos e não compreendamos a extensão e a importância daquilo que foi feito. O Brasil, antes de 88, antes da Constituição de 88, o Brasil ainda vivia sob a égide da Constituição de 1934. Este era o modelo instituído para a estrutura sindical. A Constituinte de 46 não veio a inovar, e as constituições que foram paridas no seio do governo militar não inovaram muito em relação a isso também. Tanto a de 67, quanto depois a de 69 com Costa e Silva. De modo que, de um lado, havia um corporativismo herdeiro de 34, em que o governo, o Estado brasileiro, definia quais as profissões que poderiam ser objeto de um processo de organização sindical, que mereciam, em torno delas, a organização dos trabalhadores em sindicato. Não eram os trabalhadores que tinham o direito de iniciativa, mas sim o governo definia quais as profissões que existiam, quais aquelas que ele admitia existir, quais aquelas que ele autorizava que se instalassem, se formassem os sindicatos. Então, essa situação levou a um número muito limitado, estreito, pré-definido de profissões definidas pelo governo. O sindicato dependia de autorização para existir. Os estatutos sociais precisavam ser submetidos ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é que dizia se o sindicato podia ou não desenvolver as suas atividades. Vários companheiros contam dos fiscais do Ministério do Trabalho que compulsoriamente participavam das assembleias do sindicato. Os fiscais do Ministério do Trabalho. O que levava realmente a um poder de intervenção e controle total e absoluto sobre os sindicatos.
Mas, de outro lado, a par disso, havia um movimento que crescia, porque as centrais sindicais começavam a surgir desde a década de 70 e começavam a defender a ratificação da Convenção 87 da OIT, tentando, provavelmente, penetrar na estrutura sindical brasileira. Muitas centrais sindicais, ou as centrais sindicais que existiam na época, defendiam a Convenção 87, ou seja, a pluralidade sindical, a possibilidade de ter quantos sindicatos queiram os trabalhadores, segundo a sua vontade, segundo a sua autodeterminação. E esta pressão foi extremamente forte na Assembleia Nacional Constituinte. E nós, constituintes, ficamos, então, entre duas grandes vertentes. A do passado, a estrutura sindical originária da década de 30, ou o passo avante, a grande inovação que seria a introdução da pluralidade, a liberdade sindical neste conceito de fundação, o direito de fundar o seu sindicato, mesmo que exista outro na base territorial, o direito de fundar quantos sindicatos se bem entender, como um direito à plena liberdade sindical, pressionando os constituintes de outro lado. E, diante disso, fizemos uma coisa que é um pouco uma convergência desses valores. Procuramos estruturar o sistema a partir, pode-se dizer, de um certo hibridismo, em que se procurou conservar alguns elementos que nós entendíamos importantes e necessários, que as maiorias da Constituinte entenderam importantes, no entanto, dá outros passos adiante em relação a, principalmente, uma independência, uma autonomia em relação à presença e ao controle do Estado. E foi isso que fizemos. E disso resultou o texto constitucional que todos vocês, que todos os senhores e senhoras conhecem, que é o texto da nossa nova Constituição, e que está lá intacto, imutável, permanente, como toda a parte política até agora esteve, toda a parte institucional até agora esteve, sólido, consistente e intocado, mostrando que há uma certa consolidação e uma aceitação e um prestigiamento desses valores, sem dúvida nenhuma. Então, nós optamos por formular um sistema que, por um lado, entendíamos que devia ser mantida a contribuição sindical, compulsória, conforme a lei. Isso está declarado de forma indireta no texto. Não está declarado de forma expressa e absoluta, mas de forma indireta está dito que a contribuição prevista em lei está assegurada. Por uma razão simples, embora muitos digam que a contribuição sindical possa representar uma posição conservadora, uma posição que vem do passado, realmente ela já existia e permaneceu. Ela foi recepcionada pela nova Constituição. Embora muitos digam isso, é bom que se saiba também que aos constituintes lhes pareceu, naquele momento, que a contribuição sindical não era uma forma de estreitamento ou de limitação, mas sim uma forma de assegurar liberdade. A liberdade de existir,
Como pode um sindicato sobreviver? Como pode o sindicato se financiar? Como ele pode garantir a sua existência se não tiver recursos, uma fonte permanente, segura, duradoura, constante, continuada de recursos? Não pode depender de eventualidades, de idas e vindas. O sindicato tem que ser uma instituição estável, portanto, tem que ter uma fonte de recursos permanente. Embora alguns vissem nisso um vínculo com o passado, nós entendíamos que esse era uma forma de assegurar liberdade. A liberdade de não depender do Estado. A liberdade de não depender de influências de outras forças externas. De poder viver com as suas próprias forças. De modo que nós mantivemos a contribuição do sindical prevista em lei, principalmente porque o trabalho do sindicato não é só para quem é sindicalizado. Todos, filiado ou não, todos se beneficiam das conquistas, das inovações, das melhorias, enfim, dos avanços conquistados pelo sindicato. E ali chegamos a essa conclusão. Garantir financiamento permanente, duradouro, continuado, é garantir a liberdade dos sindicatos e dos sindicalistas. Ao contrário de todo um discurso que diz algo diferente. Garantir a unicidade sindical. A unicidade sindical que, naquele momento, era enormemente, intensamente questionada pelos representantes das centrais sindicais que, naquele momento, evoluíam. Não é? E é interessante notar que esse modelo que nós adotamos acabou sendo um modelo convergente, meu presidente. Porque mesmo aqueles que antes de 88 pregavam a Convenção 87, eles botaram o pé no freio. Não é? Não sei se teoricamente ainda são partícipes dessa visão, mas a verdade é que, num sentido mais amplo e geral, acabaram todos convergindo para essa posição. De modo que a forma híbrida, digamos, que nós criamos, a forma mista, né, mesclada, de elementos permanentes do passado e elementos novos, elementos inovadores, foi uma fórmula que acabou, no meu modo de entender, dando certo. Garantir a unicidade sindical na base territorial para evitar o enfraquecimento, para não haver a pulverização dos sindicatos, que leva a uma fragilidade e leva, notoriamente, a uma perda da capacidade de reivindicação dos trabalhadores. E os passos adiante? Assegurar a não intervenção do Estado, a não intervenção do Ministério do Trabalho. Não depender de autorização do Ministério do Trabalho para existir. Aliás, isto é tão real que inúmeros sindicatos têm surgido, como desmembramento de outros, por mudança, inclusive, no tônus profissional. Novas variantes profissionais surgem dentro de uma profissão e isso produz um novo sindicato. É a liberdade de iniciativa, a liberdade de fundação. Liberdade para fundar, liberdade para administrar, eleger a sua diretoria sem precisar de o reconhecimento ou de autorização do Ministério do Trabalho. O registro
no Ministério do Trabalho apenas para garantir a anterioridade, o direito de anterioridade. Não é? O sindicato que se organiza antes de outro é o que vai ter esse direito de anterioridade, o direito de prioridade. Não é? Obviamente, isso tem que existir, e isto não é dependência do Ministério do Trabalho. Isso existe muito mais na interface com a possibilidade de outros sindicalistas, outras lideranças ou outros membros, integrantes de uma atividade profissional, desejarem implantar o seu sindicato. De modo que é evidente que esta iniciativa vinha trazendo no seu bojo a ideia de uma nova liberdade, de um outro mundo que está se plasmando agora, que está se configurando agora. Né? Surgimento de centenas, de milhares de novos sindicatos, com o surgimento também de novas profissões ou desmembramento de antigas profissões, porque ao Estado não cabe mais definir quais são os limites, quais são as definições, quais são os elementos fronteiriços de uma profissão. Isto depende da vontade dos trabalhadores. O direito de se filiar ou se desfiliar, né? Fundar, administrar, filiar-se ou não ao sindicato, enfim, muitas das demandas que naquela época eram trazidas com base na ideologia da Convenção 87 da OIT. E acho que nós conseguimos, de certo modo, chegar a esse novo patamar e ver que hoje as centrais sindicais se pluralizam. O texto de 1988, o artigo 8º, não menciona, deixou em aberto e deixou para que o futuro desenhasse o processo. Né? Acho que até nisso acertamos, presidente, porque permitimos que os processos se formassem e que, em 2008, uma nova legislação viesse a configurar, a definir as estruturas e as normas para a constituição das centrais sindicais e a sua participação na estrutura sindical do país. Eu creio que, de alguma forma, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós refletimos, aquilo que nós ponderamos ali, naquele momento, prevaleceu. Acho que hoje, passados 27 anos, em que o artigo 8º é um dos poucos artigos da Constituição que não sofreu emendas, nós estamos com quase 8 dezenas de emendas constitucionais. Então, é muito raro, é muito incomum no mundo que uma Constituição receba tantas emendas constitucionais apenas 27 anos depois que foi escrita e promulgada. Nós temos muitas emendas, muito mais do que a média de qualquer país. No Uruguai não é assim, na Argentina não é assim, na Colômbia não é assim, nos Estados Unidos não é assim, na Inglaterra não é assim, seja que país for, não é assim. Nós emendamos muito a nossa Constituição, mas há textos que são indeléveis, que são intocáveis, e um deles é o artigo 8º, porque prevaleceu, presidente. Prevaleceu. Esta era a vontade do sindicalismo brasileiro e os sindicalistas brasileiros que nós ouvimos, que nos
orientaram naquele momento decisivo estavam certos, graças a Deus. Muito obrigado. Se você agora quiser responder sentado aqui, aí você responde sentado, fica mais fácil. Temos algumas perguntas. Antes de fazer pergunta, eu queria... Nesse assunto eu posso meter meu bedelho, sabe? Eu fui um dos sindicalistas que, durante a Constituinte, acampamos em Brasília. Eu fazia parte da CGT, da Central Geral dos Trabalhadores, presidida pelo, então, Joaquinzão, cuja todas as confederações faziam parte daquela que foi a transformação da Conclate em Central para poder fazer a disputa legítima dentro do Congresso Nacional, porque tinha outra central que roubou até o nome que nós tínhamos. Nós estávamos no momento Procute, movimento Procute no Brasil, de todos os sindicalistas, que foi a primeira Conclate, aí, de repente, eles rompem e fundam a CUT. E com essas teses de pluralismo sindical, fim da contribuição sindical e uma série de outros defeitos. E eu quis falar aqui um pouquinho porque foi muito, eu diria que o palestrante foi muito... Não, pelo contrário, ele foi muito tímido do papel que ele representou naquele momento. Ele, com toda elegância e delicadeza, coloca que os constituintes, mas o papel do relator naquele momento, de enfrentamento, não foi uma coisa tão simples. Foi uma coisa bastante complexa. Até porque nós tínhamos o líder do PT, era um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com 700 mil votos por São Paulo. Imagine a pressão colocada em cima desse assunto que ele, oriundo do ABC, com a fundação da CUT e a pressão que a CUT fazia para que você deixasse, colocasse lá Convenção 87. Nós éramos contra a Convenção 87. Somos contra a Convenção 87. Desses 27 anos, e aí, por isso que a gente fez questão de, sempre que puder falar do Fogaça, falar da maneira que estamos falando, é o seguinte, enfrentou e com conteúdo e forma. Eu volto a dizer, nós estamos pesquisando lá nos anais do Congresso, Fogaça, o seu relatório, para que a gente transforme numa cartilha, para que veja a discussão como fora, e, acima de tudo, na questão da unicidade, que era uma das coisas principais para a CUT, era o pluralismo. Sabe você, Fogaça, porque hoje ela já não é tão contra o pluralismo? Porque hoje eles estão à frente dos sindicatos. Aquela época, 86, 87, 88, eles eram as oposições sindicais. Se eu sou oposição, não consigo ganhar as eleições, como é que eu resolvo esse problema? Bote aí uma lei que eu posso fundar um outro sindicato. Eu perco a eleição e fundo outro sindicato. Foi exatamente o caminho que nós estávamos discutindo. Não é por aí. E desses 27 anos só temos um problema. Nós não regulamentamos o artigo 8º. Não criamos aquela entidade onde vai fazer o registro sindical. Eu acho que isso nós vamos ter que tomar como tarefa. A CSB vem no momento e vai ter que definir essa questão. Para tirar, inclusive, do Ministério do Trabalho, que o STF deu a ele, em 1990, e disse, enquanto não criarem o órgão, fica dentro do o tal do o guardião da unicidade e dos arquivamentos sindicais é o Ministério do Trabalho. Então, nós vamos ter que nos debruçar e fazer uma proposta de criar uma autarquia que faça esse trabalho, mas seja
tripartite paritária, não é isso? Para que seja efetiva a participação das entidades de trabalhador, de governo e de empresários, para que a gente possa ter efetivamente. Mas... Hã? Não, independente disso, eu digo, criar uma autarquia que resolva os problemas, não fique uma questão política dentro do Ministério, como era até pouco tempo atrás, e que agora fica... Ou seja, a autarquia ela vai estar coordenada e conduzida pelas 3 bancadas paritariamente montadas. Talvez como se for uma agência né, reguladora. Talvez seja o princípio para nós criarmos uma autarquia. Mas eu queria que os companheiros e companheiras dessem uma forte salva de palmas para aquele que realmente representou-nos, né, José Fogaça, naquilo que foi efetivamente o mais importante para nós do movimento operário, que foi a unicidade sindical, a contribuição sindical, a estabilidade sindical para todos os dirigentes, desde a sua inscrição até a sua eleição e até o fim, um ano mais do seu mandato, da inclusão lá da questão do rural também dentro da Constituição. Ou seja, eu diria que foi um brilhante artigo colocado, e é por isso que não consegue engolir nele. Porque ele representa exatamente a vontade da imensa maioria daqueles que militam na área sindical do Brasil. Em dito isso, eu passo às perguntas. O Paulo Oliveira, lá de Prudente, do SEAC, no vosso entendimento, o artigo 8º, carece de regulamentação ou não? Como o senhor vê a interpretação do artigo 8º pelos tribunais quanto ao custeio das entidades sindicais? Sem dúvida, já foi dito aqui, né? Eu acho que o Antônio já deu até essa resposta ao dizer que é preciso regulamentar esse órgão regulador, né, que venha a habilitar o registro dos sindicatos. E, sem dúvida nenhuma, a pergunta é sobre... Da parte é como se houver a interpretação do artigo 8º pelos tribunais quanto ao custeio das entidades. Que, na verdade, muitas das sentenças que tenho lido dizem coisas que não estão na Constituição. Não é? Tentam interpretar o financiamento das entidades como algo que deva, não é, ser cobrado apenas daquele que é filiado ao sindicato. É óbvio que isso não está na Constituição. Nem no espírito. Nem no espírito do legislador. Porque nós dizemos ali claramente, né? Primeiro, as federações podem cobrar algum tipo de contribuição para o seu financiamento, independentemente da contribuição já garantida, já reconhecida em lei. Ou seja, o texto assegura, de forma indireta, mas, ao meu ver, inquestionável, não é, que a contribuição sindical existente, que é a contribuição estabelecida em lei, continua vigente, continua vigorando. E, emendando nessa mesma, se é necessário uma regulamentação para que ela possa aclarear essa questão, que quando regulamentasse, por exemplo, o órgão, também regulamentasse a contribuição de maneira a distribuição. Talvez uma lei especial Isso. Que viesse a dar uma definição induvidosa, né, e definitiva nessa questão, é uma matéria para se pensar e, quem sabe, matéria de iniciativa do Congresso Nacional. Esses foram os companheiros Paulo, lá do CNPD, e Itamar, da CSB. Ao que o senhor atribui tantas emendas à Constituição de 88? O que dizer quanto à intervenção do Judiciário, já falou do 119.666, nas receitas, Débora de Barueri. Olha, na verdade, as grandes mudanças que ocorreram nesses últimos anos, e são muitas, quase todas elas, com raríssimas exceções, dizem respeito à matéria econômica ou matéria administrativa. Ou uma reforma da administração pública, ou é uma reforma da economia.
em geral. Na área de navegação de cabotagem, por exemplo. Mudamos. Empresa brasileira. Estávamos com uma restrição que paralisou as atividades da navegação de cabotagem no Brasil. Ficamos quase que 10 anos perdendo tempo e terreno nessa questão. Tivemos que reformar a Constituição para que o setor de transporte marítimo pudesse voltar a crescer e se expandir no Brasil. A questão relativa ao petróleo, por exemplo. Até se criar a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, não havia um órgão regulador que pudesse controlar os sistemas de contrato de risco, ou mesmo o sistema de partilha, o contrato de risco que foi adotado no governo Fernando Henrique, ou o sistema de partilha que hoje é adotado tanto no governo Lula como é no governo Dilma. Esses dois sistemas dependem de uma regulação, de um órgão regulador. Para isso, precisava mudar a Constituição, e foi o que foi feito. A Petrobras, com isso, saltou de 70% da demanda nacional para quase 100%. Hoje, nós produzimos petróleo num volume quase igual ou quase correspondente àquilo que nós consumimos. Isso foi possível graças a uma emenda da Constituição. Ou seja, a reforma, toda a reforma que se fez ao longo desse período, foram reformas que acabaram permitindo uma grande mudança. Não é? Com toda a crítica que se faça, e muitas delas são procedentes, quanto à privatização, quando nós terminamos o texto constitucional, a gente tinha o seguinte: telefonia é competência exclusiva de órgãos estatais. Só a Telebrás pode mexer com telefone no Brasil. Foi assim que, em outubro de 88, o doutor Ulisses levantou a Constituição Cidadã. Lá dentro estava escrito: telefone só pode ser operado, só pode ser objeto de investimento do governo, ou de empresa estatal. No caso, a única empresa que existia em termos nacionais era a Telebrás, a Telesp em São Paulo, a Telesc em Santa Catarina. Enfim, cada estado tinha também a sua empresa local, mas as empresas estatais estavam quebradas e endividadas, com baixíssima capacidade de endividamento e de financiamento, não tinham recursos para investir na nova tecnologia que surgia, que era a telefonia celular. Então, a quebra do modelo estatal para o modelo privado permitiu que explodisse o sistema de telefonia celular no Brasil, e hoje há mais telefones celulares do que brasileiros. Nós temos mais de 200 milhões de telefones já vendidos ou já comprados no Brasil, né? Então, por isso, foi preciso tantas vezes mudar a Constituição. Uma provocação aqui, Fogaça. A Folha de hoje apresenta Aécio Neves, FHC e Alckmin afirmando: Dilma não chega a 2018. Estamos preparados para assumir o país. Diante da situação delicada e frágil que estamos passando no momento, essas afirmações são de cunho golpista e antidemocrático? Até onde essas palavras podem ter um peso para a derrubada do governo de Dilma Rousseff? E como haveria vida sindical pós-golpe? Bom, a vantagem de ser velho só tem uma, que é ter vivido outros momentos da história. Não conheço nenhuma outra. Mas eu estou entre aqueles parlamentares que lá, naquele ano de 1990, 91 ou 2, agora a memória, a velhice também tem isso, também nos leva à memória, né? Mas eu estava entre aqueles que votaram pelo impeachment do senhor Fernando Collor.
quero dizer a vocês que não fiz isso com satisfação nem com alegria. Fiz com profunda convicção de estar atendendo a uma demanda, a um clamor do meu país, mas não fiz isso porque achava que isto era algo para se festejar, para se comemorar, né? Era uma necessidade, era rigorosamente algo dentro da lei, dentro de um sistema institucional democrático, com garantias, liberdades plenas, né? Mas o importante é que se diga o seguinte: eu aprendi que um impeachment não é um processo jurídico. O impeachment é um processo político. Quando se forma a vontade política, o impeachment pode acontecer. E digo isso justamente até para, de certa maneira, não concordar com a posição que é atualmente adotada pelo PSDB. Porque o fato de uma facção política, de um partido político, de um setor político do país pregar o impeachment, mesmo do ponto de vista político, não o torna viável nem aceitável. O fato de que existe um grupo, ou um setor, uma parcela da comunidade brasileira pensando nisso, não dá viabilidade ao impeachment. O impeachment de Collor foi produzido, primeiro, por uma grande mobilização popular, por um processo de manifestação maciço, vigoroso do povo brasileiro, como poucas vezes se viu uma unanimidade política tão grande no país. O senhor Fernando Collor, ele estava, naquele momento, em absoluto estado de isolamento político. O partido que ele, enfim, tinha como seu, ao qual ele era afiliado, e cujos líderes o representavam no Congresso Nacional, não tinha mais do que 10, 12 deputados em 513. Imagine, 513 deputados, e Collor não tinha mais do que uma dezena, soma das duas mãos. Então, ele realmente vivia um momento de total abandono, de total isolamento. Então, ao se formar uma grande maioria nacional, ao isolar-se politicamente, ele tentou apelar para a população e chamou a população para que ela se mobilizasse, fosse às ruas para defendê-lo, que todos saíssem com uma camisa amarela como sinal de protesto contra o impeachment. E as pessoas saíram de preto, não é? No sentido de demonstrar o seu descontentamento e o apoio que davam ao processo. Foi instalado o processo, foi convocado o impeachment, instalou-se a comissão de processamento, convocou-se o presidente do Supremo Tribunal Federal para vir ao Senado, onde eu estava naquele momento, eu era senador pelo Rio Grande do Sul. Veio o presidente do Supremo presidir a comissão de processamento, integrada por 20 senadores, que fizeram todo o estudo, relatório e a análise processual da situação, recomendando o impeachment, né? Que acabou acontecendo de maneira enviesada, porque o então presidente Fernando Collor renunciou antes que o Senado tomasse a sua decisão. De qualquer maneira, a decisão do Senado foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que ela teve efeito e teve validade, né? Mas o importante é dizer isso. Naquele momento, as razões que levaram ao impeachment, muito mais do que jurídicas, eram políticas. Mas políticas em que dimensão? Políticas em que variável? Numa dimensão absolutamente nacional, absolutamente majoritária, expressando a vontade de todos os segmentos sociais do país, não é? Absorvida
absorvida e encampada pelas mais importantes instituições, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, como a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, não é? Que foi quem assinou o pedido de impeachment levado ao Congresso. Enfim, o peso maior das instituições, dos sindicatos, enfim, de todas as entidades que participavam naquele momento da vida nacional, deram sustentação a isso. Então, quando se cria este volume incontido e inexorável, esse avanço que ninguém consegue conter, realmente o impeachment acontece, né? A resposta que eu dou a essa pergunta é que isto que aconteceu naquele tempo não está dado na sociedade brasileira, não é? Até porque este é um governo que tem uma sustentação e muita defesa, tem uma estrutura de defesa que, reconheça-se ou não, ela é importante, ela existe, ela está aí. Então, é absolutamente, nesse momento, algo que é improcedente, na minha opinião. Muito bem. A última pergunta aqui, que eu não podia deixar de fazer, porque é relativa ao funcionalismo público. Dentro do conceito de categoria profissional, por que o servidor público não é entendido como categoria profissional e sofre invasão de base dos sindicatos privados, rateando o imposto sindical com os sindicatos privados? Houvemos um problema na Constituinte que quem regula o sindicalismo no funcionalismo público é o artigo 37, que lá, sim, se permitiu o pluralismo sindical, diferentemente do artigo 8º. Então, talvez seja essa a visão do companheiro na pergunta. É uma questão interessante, porque o que eu vi nos últimos tempos, pelo menos a minha observação, é de que o sindicalismo estatal cresceu muito, né? Até porque ele tem, por incrível que pareça, menor obstrução ao direito de greve, né? E o fato é que, eu quero dizer aqui, eu reconheço que há uma diferença, mas há centrais sindicais que vivem praticamente só de sindicatos do setor estatal. Então, o que eu posso dizer? Perfeito.